Aqui não pode atrasar, né, gente? Vocês viram que eu nem falo, sou aquela pessoa tímida que não fala nada. E aqui é bom que a gente não vê também. Tô me sentindo Ana Maria Braga aqui, ó. Sei que vocês estão aí, mas é um clarão aqui com essa luz aqui, não dá para ficar nervosa. Bom, a ideia aqui, né, do encerramento da trilha é tentar trazer um pouco de um case, não vou falar que é o case exatamente muito puxado para onde eu estou atualmente, mas trazer um pouco da minha experiência aí do que a gente vem falando de SRE, tentar fazer um compilado e algumas coisas talvez repetir aqui já que a gente está num público que não é só mais, né, a trilha ali de SRE e DevOps, mas podem ter outras pessoas também no online e aqui que não estavam na trilha. Só para eu saber, quem não é da trilha de SRE e DevOps? Olha, faz uma diferença incrível fazer isso aqui. Beleza. Já pedi desculpa para vocês, porque a gente vai fazer algumas referências do tipo, palestra do fulano, tal, e esses vão ficar boiando, né, mas é super natural aí pedir desculpa aí. Bom, qual foi a motivação, né? Por que fazer essa palestra? Eu estava lendo um blog de um executivo sênior do Gartner, e que está super baseado num relatório de SRE, e hoje eu acho que um dos primeiros pontos é como o SRE virou uma estratégia, né, que está na mesa dos mais altos executivos das grandes corporações, né? Não é só um cliente ou você como um analista ou uma analista que sente, vem aqui no TDC, entende, vê o ferramental e entende. É que se meu relógio não tocar, a gente vai ficar aqui até meia-noite e a Yara vai me matar. Desculpa, gente. Mas isso é discutido hoje, não hoje, mas principalmente nos últimos 3 anos, na alta gestão, né, nos C-levels, vamos dizer assim. E essa frase me deu um insight para essa palestra. Ele faz uma afirmação que, obviamente, para quem conhece ou já teve a oportunidade de conversar com os executivos, né, e os analistas do Gartner, muito da missão dessa instituição é tentar direcionar um pouco, né, como o mercado de tecnologia, principalmente tecnologia, né, e apoiar grandes executivos nas suas tomadas de decisão, né, porque quanto mais alto na cadeira você senta, mais você é responsável, né, por direcionar, né? Não é que você vai tomar todas as decisões, mas está a seu encargo, né, fazer o direcionamento da empresa. E o Gartner tem consultores que ficam ali muito próximo dos grandes executivos das grandes corporações. E ele fala, né, você não precisa ser, né, uma Meta, uma Apple e toda a sopa de letrinha do que a gente vem falando hoje, que são uma Microsoft, que são essas big techs, para você começar a sua estratégia de SRE. Na trilha, a gente até no painel fez essa pergunta, né? E como começa? E eu fiz uma provocação lá, basta uma pessoa. Né? Isso foi a Gabriela falando, mas se a gente lê esses relatórios, é algo bem próximo disso, né? Relatórios mais fundamentados, vamos dizer assim, 3 pessoas, um time pequeno em um produto que começa a pulverizar em outras áreas da organização, mas o fato é que você não precisa ser uma grande big tech para você startar, né, as práticas e a adoção de SRE. E ele complementa ali no artigo, né, que hoje os líderes de infraestrutura e operações, que é basicamente onde a gente está, né, classificado quando a gente fala de estabilidade do sistema, os líderes estão cada vez mais, né, sendo pressionados, uma pressão que vem do mercado, que obviamente vem para a alta gestão, que cai, obviamente, nos executivos, né, de ter cada vez mais confiabilidade, ou seja, o cliente está satisfeito com o seu produto, seja lá qual é o seu segmento, né? O cliente está satisfeito com o seu produto e confiar no seu produto. E isso parece simples, é uma palavra maravilhosa, né? Reliability, né? Mas por trás disso, né, de você ter a confiança
do seu cliente tem várias nuances, né? Não é só estar disponível também. Fala assim, cara, eu vou estar sempre disponível, mas ele nunca vai ser atualizado, não vai ter uma feature nova, não vai andar no tempo. O cliente não quer isso, ele quer inovação, mas ele também quer contar com o seu produto ali o tempo todo, né? Mais próximo do tempo todo. E aí eu falei, pô, eu vou fazer uma palestra para contar um pouco, né, dessas jornadas e sair um pouco do livro. Parece no livro sempre perfeito, e a gente vai monitorar e vai dar tudo certo, e a gente vai ver. E nem sempre a realidade é essa, nem sempre a realidade é essa. Às vezes você está sem informação ou sem time, e você ainda assim consegue começar uma prática de SRE se você entender a essência, né, o objetivo de por que a gente fala de DevOps e por que a gente vem falando de SRE também. Mas antes, quem sou eu, né? Para quem estava na trilha, já conheceu um pouquinho. Eu sou a mãe da Gigi, essa garota sapeca de 5 anos. Há 14 anos casada com a Pri, espero não ter errado a data, mas é algo desse tipo, se é 14, se não é 14 é 15. Mas hoje eu cuido, né, uma das minhas responsabilidades é cuidar da confiabilidade e da segurança dos produtos de uma empresa chamada Único, né, que é uma empresa de identidade, né, a gente chama de IDTech, é uma empresa de tecnologia focada em identidade digital. Né, é uma empresa muito forte em B2B, a gente está muito forte no varejo, né, no mercado financeiro, porque a gente ajuda uma problemática que parece besta, né? Mas o mundo, exceto um país pequenininho no leste europeu, ainda não resolveu, que é garantir que você é você em qualquer lugar ou em qualquer coisa que você esteja fazendo. Hoje o Brasil é um dos países com mais propensão a fraude e vazamento de dados, e isso está diretamente ligado de que você não sabe, ou você não tem certeza, se perguntar para alguém aqui, se alguém tem certeza de que não tem uma conta ou alguém usando o seu nome para fazer alguma coisa que não é de sua ciência, eu acho difícil alguém levantar a mão, né? Pela situação que a gente está. Mas se a empresa, tentando resumir aqui, mas se uma dessas empresas ela se conecta à plataforma da Único, a gente tenta garantir isso. Hoje a Único é a empresa privada, né, com a maior base biométrica do país. A gente tem praticamente toda a população ativa, olha a importância disso, né? A gente tem praticamente toda a população ativa brasileira um hash biométrico. E se uma empresa quer saber, se você vai lá no banco e fala, quero criar uma conta hoje está lindo o digital, né? O mundo está indo para o digital, né? Todo mundo está indo para o digital e tem toda uma problemática, né? De você garantir que mesmo você não indo numa agência, abrindo uma conta, você pessoa ali, né? Que você de fato é você na hora que você está abrindo uma conta. Então hoje a gente tenta garantir isso. Se um banco quer me cadastrar como uma correntista lá, eu baixo o app e falo, quero uma conta. Naquele momento ele não conhece você, depois você tem uma relação com ele, você baixa o app, aí tem a proteção toda do app dele e tal, mas no primeiro, que a gente chama no onboard, ele não conhece você, e aí ele pergunta pra gente, essa pessoa que baixou no celular tal, tirou a foto lá, é quem diz ser? E a gente tenta garantir que é você que está usando o seu próprio dado para abrir a sua própria conta, né? Não alguém fazendo isso por você. Mas por que eu falei isso, né? Como toda startup, né? A gente até fez um comentário assim na trilha, como toda startup, a startup que dá certo é aquela startup que cresce absurdamente. E não é um caminho feliz, né? Quem já viveu startup, se tornou uma empresa enterprise, igual, né? E tem números lindos, né? É uma empresa de 16 anos que mudou até a forma como ela estava alavancada no mercado. Ela era uma empresa de gestão de eletrônica de documento, chaveou para uma empresa de identidade digital, e nos últimos 5 anos a gente explodiu. Hoje a gente é considerado aí uma das maiores SaaS avaliadas, né? Das maiores SaaS da América Latina. Mas esse caminho, quando a gente olha para a área de tecnologia, tem um desafio muito grande. Por exemplo, a gente é uma empresa formada por 7 M&As, porque uma startup, quando está crescendo, quem não dá um frio na barriga, se você está lá, e aí fala, cara, vamos fechar um negócio e vai anunciar. Toda vez que tem... Eu entrei na Único há 2 anos,
E toda vez que tem esses plantão, sabe? Um invite que entra na sua agenda e você fala, aí tem coisa. Muita gente fica feliz. Eu fico desesperado. Falo, é um M&A? Né? Vai ser outro M&A? Eu já vivi 3, né? Desde que eu estou lá. E tem a complexidade de você ser uma empresa hoje formada por 7 empresas que você comprou, né? Para manter a confiabilidade, para manter, né, a resiliência ali. Então, um pouco do que eu vou contar aqui se resume, né, nos 2 anos de Único, de como eu fui convidada há 2 anos atrás para justamente criar uma estratégia de SRE, né? Eu falo, né, é uma estratégia médio e longo prazo, mas com entregas de valor, né, e vitórias de curto prazo, para você, obviamente, cadenciar essa jornada. Não adianta você ser convidado numa empresa para estruturar e tentar ajudar a empresa numa estratégia de SRE e você falar, beleza, me dá 5 anos aí, a gente conversa aqui 5 anos. Daqui 5 anos a gente volta a conversar. Você tem que cadenciar isso. E aí, a primeira coisa, assim, disclaimerzinhos, né, para a gente entrar, eu até falei um pouco lá na trilha, mas vale aqui. Quando a gente fala de SRE, né, a gente está falando mais ou menos de 2 décadas. Né? Se a gente pegar a história do SRE, o Ben, eu já chamo ele de Ben, eu espero que um dia ele não venha e fale assim, eu não te dei essa intimidade, né? Que é o Benjamin. Mas ele fala, é o Ben, quando entrou no Google, um cara de engenharia de software, entrou no Google para cuidar da área de operações, meados de 2003, foi quando ele entrou e começa essa jornada. Então, se a gente for olhar, estamos em 23, 2 décadas no Google. Né? Mas quando que a gente começa a falar de SRE no mundo? 2016, quando eles lançam o livro, oficialmente. É óbvio que, né, quem viveu um pouco desse tempo, né, deve ter ouvido uma palestra, num TDC da vida e tal, mas oficialmente, quando eles lançam o livro em 2016, a gente começa a pulverizar. Então, a primeira coisa que eu gosto de falar aqui é o Google, né, ele já está há 20 anos nesse framework, nessa excelência, e a gente provavelmente é uma das marcas que a gente mais confia, né? Alguém comentou na trilha lá que se o Google estiver fora, acho que foi até o Dani, se o Google estiver fora, eu vou ligar na Claro, na Vivo e falar, meu 4G aqui está fora, né? Porque eu vou duvidar disso, mas eles estão há 20 anos nisso. O mundo, ou nós aqui, falamos disso há 6 anos, mas não é uma verdade absoluta. Não é uma verdade absoluta, porque isso nada mais é de tudo que a gente já faz ou vem fazendo desde que a gente fala de DevOps, né, infraestruturas como código e tal. Mas olhando para como o framework, aonde ele foca, ele nasceu em 2016, então é muito novo. E aí a gente fala, pô, DevOps, SRE, DevOps, SRE. Eu gosto bastante de trazer a própria definição do Google, né? A classe DevOps implementa, a classe SRE implementa o DevOps. O que isso significa? A essência é a mesma. Né? Se a gente for olhar os pilares do DevOps, o que a gente busca, quando a gente começa a falar de uma cultura de DevOps, é a mesma coisa, não tem diferença. A gente quer, de forma mais colaborativa, sem silos, entregar valor para o negócio. E entregar valor para o negócio está implícito ali, mesmo que DevOps não declarou a palavra confiabilidade, mas está implícito ali. Resiliência, né? Escalabilidade, está implícito. Segurança, está implícito ali. Mas o Google, ele é um framework, isso é importante, né? O SRE é um framework. E como todo framework, igual o PMI, né, igual o Scrum, todo framework, ele tem as suas práticas muito bem declaradas de como você percorre aquela implementação. Talvez essa seja uma das grandes diferenças de DevOps e de SRE. Que enquanto DevOps é uma cultura e tem um consenso de boas práticas e pilares, e você absorve isso e cria uma estratégia do como, o Google, quando ele traz o framework de SRE, que ele tem um departamento, ele tem um cargo, ele dá muito detalhe do como é esse como. Isso não significa que você tem que pegar o livro debaixo do braço e implementar esse framework, até porque ele demorou 20 anos para fazer esses ajustes. E aí você vai pegar o final dele e falar, agora, como que é a empresa aqui? Não importa. Achei um livro muito doido aqui, ó. Pá, Engenharia de Confiabilidade. Vamos, capítulo 1. Não dá.
Mas uma coisa eu gosto de falar, DevOps, uma estratégia de DevOps, não necessariamente implementa um SRE. A essência é a mesma, mas o como pode ser totalmente diferente. Talvez vocês cheguem no mesmo lugar, mas não é uma via, né, essa afirmação, ela não é dupla. Eu posso estar fazendo todo o meu engajamento DevOps e não necessariamente estar seguindo, né, as boas práticas e o caminho e os princípios de SRE. E o último gráfico ali, não dá para ver, né, mas dá para ver as porcentagens. A pergunta, né, existe agora, ano passado, saiu um SRE Pulse Global, né, que seria mais ou menos, assim, igual a gente tinha lá o status report da Puppet, de SRE, perguntando para executivos, analistas, né, sobre como é que está essa adoção. É um relatório público, no final da palestra tem alguns links, e lá eles perguntam, né, como é que está a sua adoção de SRE? Ela está nichada? Ela está a nível de organização? Ela nem está ainda? E se você olhar ali, né, 19% é a nível organizacional. Você considera que realmente as práticas, né, desse framework tá de forma, né, pulverizada na sua organização, em todos os seus produtos, ou tribos, ou business unit? 19%, né, 19% declaram, né, que estão pulverizados, né? E o meio ali, que é os 55%, são, né, as empresas que estão, de alguma forma, atacando em alguma parte. Não necessariamente eles consideram que já tem essa maturidade para toda a organização. Então, acho que o recado aqui é a gente está em tempo, né? Está em tempo de entender e não precisa se cobrar enquanto companhia se a sua estratégia, né? Se você assistiu a trilha hoje e falou, cara, eu não tenho nenhum gráfico de SLO. Respira. Vocês vão ver que a gente também não tem. E ainda assim dá para adotar as práticas de SRE. Para desmistificar mais, né, sobre DevOps e SRE, que é um pouco da temática da trilha, eu gosto bastante dessa analogia aqui do Google, né? A gente tem lá os famosos muros, onde business não falava qual era desenvolvimento, veio o desenvolvimento ágil e a gente começou a resolver essa primeira barreira, né? Não parece um muro, deixa eu ver se eu acerto aqui. Não é um muro muito bem aqui, mas seria isso. Então, a gente tinha esse muro lá atrás, o desenvolvimento ágil veio para tentar quebrar essa barreira, acho que a gente está bem evoluído em relação a isso, o framework de agilidade e tal. Então, o ágil veio para quebrar esse primeiro muro. Né? Anos de DevOps, a gente, né, quando eu começo a fazer isso aqui muito bem, eu tinha uma fricção muito grande aqui na área de operações, que era um segundo muro aqui, aquele famoso desenho de jogar as coisas por cima do muro. DevOps veio resolver isso com esteiras, automações, e a gente tenta empurrar, né, o software de uma forma menos fricção, né, para a produção, e a gente começa a conseguir ter uma entrega de valor mais constante, né? E o SRE, tá vendo? Não é uma substituição, é o próprio Google falando, não é, Gabi? Não é uma substituição. Então, né, eu não vejo como substituição, eu não intitulo que eu estou fazendo SRE, não estou fazendo DevOps. É óbvio que cada um tem a sua leitura, né? Estou falando um pouco da minha percepção. DevOps vem influenciar, né? Que essa cadeia aqui, né? Ou seja, eu chamo de tripé ou trindade, né, trabalhe de uma forma melhor com as práticas falando a mesma língua. Então, acho que ele traz ali né, um guia bom, com práticas para você tentar colocar todo mundo na mesma página, falando a mesma língua. Talvez a maior dor, que é um pouco do que eu quero focar aqui, a maior dor para isso acontecer hoje é que essa área aqui, seria ótimo se tivesse gente de produto aqui, que eu sempre faço essa área aqui está muito distante dessa, né? A gente já tem uma dor muito aqui que vem com a cultura DevOps e tal. Mas quando a gente fala dessa área aqui para cá, essa língua é quase um russo e um italiano tentando se falar, né? E eu acho que é aqui um pouco onde eu tento focar quando eu entro na empresa. Eu lembro a minha primeira reunião no PagSeguro, eu já estava lá, né, tentando montar time e tal, onde a gente vai se posicionar, como que a gente vai seguir a estratégia. E a minha primeira reunião que a gente conseguiu, depois de algum tempo, dependendo do tamanho da estrutura da organização, não é tão fácil assim, peraí, vou reunir o time de produto, né? O tamanho do PagSeguro na época, você tinha uma engenharia ali de mais de 1.000 pessoas. Mas eu lembro da minha primeira reunião, meu diretor conseguiu, e eu fui com o time de produto. E eu falei assim, vocês sabem o que é SRE?
o que que é SLO e tal. Cara, ninguém sabia. Uma sala inteira de time de produtos e ninguém fazia ideia. E aí eu comecei, né, explicar por que que eu estava ali. Não fui discorrer, né, sobre o que que era SRE, mas por que que eu estava ali, por que que eu existia no PagSeguro e para onde a gente deveria caminhar junto. E aí eu lembro de uma pessoa falando assim, você veio do Google? Eu falei, menina, eu até me sinto que vem do Google, parece, né? Mas não. Não vim do Google, vim de outra fintech, mas é o caminho que a gente vai chegar. E anos se passam, né? Passei 2 anos lá. E a gente estava muito longe de ter essa trindade aqui, a área de negócios, a área de desenvolvimento e a área de SRE, falando a mesma língua. E essa é a grande virada de jogo quando você consegue ir numa empresa. É a grande virada de jogo, quando você traz o time de produto. Eu até fico pensando, né, agora que eu fiz essa palestra aqui, eu falei, cara, agora eu não vou mais palestrar no TDC, nas trilhas de DevOps. Eu só vou palestrar nas trilhas de produto. Fala, Yara, não vou mais. Assim, Gabriela fechou a portinha para as trilhas de DevOps, de SRE, e eu só vou palestrar nas trilhas de produto. De repente, a gente começa a ajudar, né, o nosso país trabalhar um pouco mais com esse framework que é o SRE. Mas vamos lá para algumas coisas que realmente importam, né? O que para mim realmente importa? Eu vou tentar passar mais rápido aqui, né? O SRE ele tem 3 princípios, gente. Olha só os 3 princípios. Tem um monte de coisa no livro, mas esses 3 princípios é muito importante que você entenda. Porque se você entender esses 3 princípios e for a sua responsabilidade desenhar ou apoiar a empresa numa estratégia de SRE, não importa se você está seguindo o capítulo 1, o 12, se você já tem isso, se você já faz pós-mortem, se você não faz pós-mortem. Porque você vai chegar lá. O fato é que a excelência está em você conseguir pôr as práticas. Mas se você entende essas 3 essências, se você vai conseguir criar uma estratégia que, mesmo que você não tenha essa maturidade, você caminhe para lá. Primeiro princípio, né? A feature mais importante, isso você precisa começar a levar para o time de produto. Sabe qual foi a minha primeira reunião dentro da Único, há 2 anos atrás? Eu fui falar com o VP de produto. Fui me apresentar, aquela coisa do onboard, você marca uns one-on-ones para se apresentar e tal, e eu fui falar com o VP do produto. Uma empresa menor, né, você tem mais acesso, né, na época era o Quintela, e eu falei, cara, oi, sou Gabriela, é isso, já dei meu recado. Eu preciso do time de produtos, senão a gente não vai fazer. Preciso de você. Ele, pô, Gabi, puta, tamo junto, eu vim da área de engenharia, conheço bem e tal, e a gente começa uma primeira sementinha. Foi minha primeira reunião, né? Dos executivos todos que eu podia falar, eu fui falar com o VP de produto da Único, me apresentar, né? Tinha acabado de entrar na empresa e tal. A feature mais importante do seu software é a confiabilidade. Se isso ficar claro dentro da sua empresa, como a gente vai fazer para chegar nisso, aí a gente começa a pensar nas boas práticas. Mas a feature mais importante, não adianta. E se você tiver esse comprometimento, em momentos de parada, o time de produtos está com você. Isso eu falei há 2 anos atrás, né? No último offsite desse ano, o principal tema do offsite que eu levei eram sobre as nossas métricas de confiabilidade. E a gente fez um brainstorm, né? Quem estava lá? Os diretores de produtos, os diretores de engenharia. A gente fez um brainstorm para ter comprometimentos de como a gente ia evoluir. Onde a gente estava, da onde a gente veio, onde a gente estava e o que a gente precisava para chegar no próximo step. Muda o jogo quando você põe o time de produto, né, o time de negócios, e eles entendem que é a maior. E sabe quem vai dizer isso? O cliente, porque nenhum cliente quer fazer uma reunião com o time de produto e de negócio se teve 3 incidentes na semana passada. Ninguém quer saber o que você vai lançar. Porque você vai lá para falar, você até brocha. Porque você vai falar do negócio bom, o cliente fala, mas vem cá, queria tentar ver, posso te ajudar. O cliente tem uma forma, né, de chegar até você e falar, a gente pode te ajudar em alguma coisa e tal, porque, enfim, teve 3 incidentes, a gente está sofrendo aqui, impactando. Né? E o time de produto não quer isso, ele não quer entrar numa reunião para falar algo de evolução ou de renovação de contrato e ter que falar sobre confiabilidade ou disponibilidade. Não é o nosso monitoramento, é super importante o monitoramento. A gente passou o dia todo hoje falando de monitoramento de várias formas. É super importante o monitoramento, mas não é o seu monitoramento que vai dizer
se seu produto é confiável. São os seus usuários, são os seus clientes. O monitoramento é o como você chega ou como você mede para isso. Mas quem vai dizer se seu produto é confiável é o seu usuário, por meio do seu monitoramento. Então, monitorar a jornada do cliente faz muita diferença, mas são os seus usuários. Ah, mas eu não consigo monitorar a jornada do cliente. Tranquilo. O cliente, ele fala, quando ele está infeliz, ele fala. Ele fala pelo canal de atendimento, passa um dia lá no canal de atendimento, senta lá. Você vai ver se seus clientes estão felizes ou não estão felizes. Tem o CSAT, NPS da empresa. Você não precisa, se você não tem ainda as suas métricas, né, a jornada do cliente na minha aplicação, mas você consegue saber se seus usuários estão felizes ou não. E foi por aí que a gente começou na Único, né? Enquanto você não tem esse monitoramento, você vai pegar a informação no seu cliente ou pelas áreas de cliente da empresa e você já aproxima essas áreas para defender esse framework junto com você. E para você aumentar a confiabilidade, precisa aumentar o alinhamento. Tem uma regrinha do Google, né? Se você construir uma arquitetura cloud native e tal, lindinha, você vai garantir alguns noves. Se operações e desenvolvimento tiver alinhado, você vai garantir outros noves. Mas você não consegue uma excelência de 5 noves se você não tiver a organização, a trindade, o tripé alinhado. Quanto maior sua confiabilidade, maior o alinhamento entre a empresa, dessas 3 áreas, que é onde ele tenta, obviamente, engajar. Qual foi uma das estratégias? Qual foi a estratégia que a gente usou, né, o que a gente vem tentando usar? É não trazer a cultura do SRE, ou o framework do SRE, desconectado. Olha, temos que implementar um SRE aqui, porque Gartner disse, Gabriela lá no TDC falou que é sucesso, que a gente vai trazer mais valor para o negócio e tal. Toda empresa tem uma cultura de engenharia, seja ela qual for, mais tradicional ou mais moderna, toda empresa tem. Então, o primeiro passo para um líder de SRE, ou para a pessoa que está ali responsável, é você conectar os princípios de confiabilidade na cultura de engenharia, ou evoluir a cultura de engenharia a ponto de ela também considerar a confiabilidade. Vou passar alguns passos aqui que a gente fez, né? Seis vamos dizer assim, pilares que a gente vem trabalhando na Único e vem tentando aumentar cada vez mais essa maturidade e entregar um produto melhor para os nossos clientes. Primeiro, ritos de engenharia, né? Eu já faço um disclaimer. Disciplina não é burocracia. Você ter a disciplina de fazer as coisas mais alinhadas, né, com maior planejamento, não significa burocracia. Mas você tem que transformar a disciplina na sua principal aliada. Né? Então, ritos de engenharia foi uma das primeiras coisas que a gente implementou. Né? E o que esses ritos trazem? E quais são eles? Né? Vou trazer alguns exemplos aqui. A gente tem, né, dentro da área de engenharia, um rito que chama Review e Planning. Todo final de quarter, a gente faz um review. Quem está no review? E o que é apresentado no review? São as métricas. E quais são as métricas que aparecem lá? Todas as métricas do produto. É incrível. Tem todas as métricas. Todo mundo tem que participar. A área de segurança trazendo a evolução ou não das vulnerabilidades. A área de clientes trazendo como é que está a percepção do cliente em relação ao atendimento, né, aos níveis N1, N2, quando entra lá. Vem a área de engenharia, trazendo as métricas de engenharia e exigindo, então, se tem qualidade de código, qual que é o seu deploy frequency, a gente tenta se basear bastante no Dora Metrics. Vem a área de produto, trazendo as métricas de produto. Não adianta ter todas as outras métricas e a gente ter um sistema lindo, confiável, seguro, né, se ele não está dando tração no mercado. É uma cerimônia. Todo produto da empresa fecha quarter, traz, e todas as pessoas participam. A área de marketing, a área de operações, a área de clientes, a área de engenharia e a área de engenharia de confiabilidade. E quem fornece as principais métricas de engenharia é a área de confiabilidade. Mas há 2 anos atrás a gente não tinha. Algumas coisas era papel de pão, a gente foi evoluindo para esse lugar, mas o rito estava lá.
com poucas métricas, né? A gente está passando essa semana aqui, né? Fechamento de quarta, final de quarta, a gente está passando por esses ritos agora. E ontem a gente estava ontem não, né? Terça-feira a gente estava com o CTO, ele, cara, faz um ano que a gente tem essa disciplina. Um ano atrás, as apresentações, você pega a apresentação de um ano atrás, a apresentação de agora, é infinitamente melhor, porque a gente o fato de precisar mostrar as métricas, na próxima quarta, você fala, cara, essa métrica aqui não está respondendo nada. Né? Porque as primeiras apresentações, todo mundo põe um monte de informação, as que dão. E aí depois você começa a ter essa evolução de quais perguntas a gente está tentando resolver com as métricas que a gente traz dentro do rito. E o planning, né, baseado nas métricas e olhando e se debruçando por elas, como vai ser o planejamento do próximo quarto. Então, eu, por exemplo, que participo de todas as reviews, eu consigo ver as reviews e cobrar. Por que a gente não está tomando ações de disponibilidade, de confiabilidade, de segurança, se as nossas métricas estavam péssimas? Né? O que a gente vai mexer no ponteiro das métricas? Porque não adianta só pôr as métricas lá, e no começo era assim, coloca as métricas lá e ignora o planejamento, feature tal, feature tal, feature tal. Hoje a empresa tem uma maturidade maior de debruçar sobre as métricas e planejar o seu próximo quarter, né, tentando mexer ponteiros que foram apontados. Architect Review. Né? Então, vocês viram que os primeiros ritos ali é de visibilidade, né? E pôr todo mundo na mesma página. Architect Review. Não dá para começar a produzir coisas novas, features e novos sistemas, se a gente não faz um design doc. O Pala, na apresentação ali, mostrou alguns modelos de arquitetura, né? E ele falou que, gosto mais ali de onde você é responsável pela sua própria arquitetura, tem sempre uns prós e contras. Na Único, a gente tenta garantir que todo engenheiro, né, toda a squad ali que vai pôr um novo produto ou uma mudança estruturante naquele produto, né, que ele faça um design doc e isso é discutido com um grupo de outros engenheiros que estão em outros produtos, para a gente garantir. E a gente segue, obviamente, um documento, né, que é um organismo vivo, que a gente chama de Dev Prime e SRE Prime. Olha só, o Dev Prime já existia, a gente foi lá e inseriu o SRE Prime. E o Architect Review, né, ele tenta garantir que quando a gente vai levar algo para produção, a gente desenhou, a gente implementou e a gente está pronto para ir para a produção. E aí a gente faz um double check no PRR. Olha que interessante, esse cara é um capítulo do livro. Né? É uma forma de engajar. Como a gente lança produto em produção. O Product Readiness Review é garantir que todo mundo que tem um entendimento de quem desenvolveu, que quem vai operar aquele ambiente, do time de segurança que talvez tenha que colocar no seu calendário de pentests, porque é um produto novo, a gente garante um alinhamento de todas as áreas, área de privacidade, área de dados, o PRR, né, tem uma pessoa responsável por cada área desses pilares que valida um PRR, aprovação, tudo assíncrono, tá, gente? São documentos, basicamente RFCs ali, né? Não são cerimônias e tal. E a gente garante que está todo mundo alinhado para esse novo produto que vai entrar em operação. E o SRE já está muito bem inserido nesse contexto, e talvez o pager dele vai ligar e ele vai falar, nossa, eu sei do que é esse problema, né? Quem não diz SRE tem um incidente que você vai descobrir que alguém subiu o ambiente e você nem sabia que aquela aplicação estava no ar. Vou correr aqui, gente. A gente também precisa de ritos de engajamento, né? Então, a gente tem um Town Hall e Tech Talk. Town Hall é onde a gente tenta manter toda a engenharia, né? Não só com a informação, então a gente fala de coisas estratégicas e tem pauta, mas a gente também bebe, né? A gente também bebe da engenharia. Então tem momentos ali de Q&A, abre o microfone, ou manda pergunta, o CTO está lá, está todo mundo lá, diretores estão lá para responder. Então é uma troca, né, de a gente entregar a informação para toda a engenharia e garantir que todos os engenheiros, né, ou toda a tech está com a informação e a gente também beber dessas informações. É muito importante. E Tech Talks, né, terça-feira, faça sol ou faça chuva, tem gente, né, numa call trocando informações. Né? E a gente começou isso
né? Não tem um ano que está super dando certo ali. Modelos de SRE, né? Existem vários modelos. Você vai ter que olhar a sua empresa. Eu gosto desse gráfico aqui, porque ele mostra, tá vendo? Que não tem uma unanimidade. Aqui são algumas formas diferentes de você estruturar os seus times de SRE. E se você olhar aqui, tem uma bola dividida master, né? Como eu venho fazendo, né, nas empresas por onde eu passo e como a gente está estruturado ali. Uma tribo, isso, gente, parece besta, mas é super importante no desenho de hierarquia da sua empresa, se vocês têm um organograma, nas apresentações, tudo. Uma tribuna único é essa composição do time de produto, as squads de engenharia de software, né? Uma squad de SRE, a gente está sempre no nível de produto, né? Não de squad, de produto. Então, eu olho toda a jornada do cliente, não importa qual é, né? o componente ali daquele produto. O time de segurança, que olha muito próximo, né, do que é o desenvolvimento seguro, e o time de privacidade, principalmente, né, a gente que é uma grande empresa de PII. O que eu mais tenho dentro de uma empresa de identidade são dados sensíveis das pessoas. Então, a gente precisa, obviamente, muito forte dessa cultura de privacidade. E a gente também tem um modelo, né, de plataforma de engenharia, porque para você escalar, você precisa disso. Então, a gente tem um time de engenharia de produtividade que olha muito para isso, mas aí ela está, obviamente, permeando a empresa inteira. É um modelo? É uma bala de prata? Não. Eu acho que o importante é você entender, tem prós e contras desse modelo, né? Talvez começar com ele é mais dolorido, porque se você tem muitas tribos, você precisa de mais gente, né, do que uma outra forma de você deixar o time centralizado ali. Mas vem funcionando muito bem, e isso traz uma cultura de a gente estar ali, né, vivendo tudo o que acontece dentro daquele produto, né, principalmente conectado aqui ao time de produto. Monitoria, né? A gente fala bastante, né? Falou bastante aqui, não vou passar muito. A gente falou bastante de SLI, SLO, e é importante, é super importante ter isso. Não tem como. Você tem que começar a colocar, né, essa metodologia de observabilidade. Mas qual que é a essência disso? É o orçamento de erro. É você alinhar as expectativas com o negócio, né? Quem diz a confiabilidade do seu sistema são os seus usuários, você tem que alinhar a expectativa do seu negócio, né, em relação a quanto a gente pode falhar, né, o quanto a gente tem ali um budget, um orçamento mesmo, para errar. Mas se eu não tenho os números, eu não estou no New Relic, no Datadog, eu não estou nisso, existe uma forma de você fazer isso, né? Você pode decretar, né, momentos de error budget. Você pode combinar o jogo. Na Único, para vários sistemas nossos, a gente tem um combinado, né? Quem decreta o error budget sou eu, com base nas métricas que a gente vem dos nossos usuários, que pode vir da área de atendimentos, que pode vir dos incidentes. A gente tem um rito lá que chama Circuit Break. Todo mundo acho que conhece o conceito de Circuit Break, né? Mas basicamente, se a coisa está saindo do controle, pensando na eletricidade mesmo, né? Você tem uma descarga ali, você interrompe, e a ideia disso é justamente parar o fluxo do time. Se a gente está tendo muito incidente ou degradação e a gente não está entendendo como isso está acontecendo e a gente não tem, talvez, métricas para ser assertivos, né? E não estamos maduros ainda enquanto sistema, não tem problema. A gente tem um combinado com toda a diretoria de produto, de engenharia, que é, se a coisa está andando, alguém vai, desligar. E o time passa uma semana só focado em débito técnico. É decretado, é arbitrário. Mas se a gente tiver a monitoria e a evolução disso, também é assim. Se você segue o framework do SRE e você estoura o error budget, o que acontece? Você faz um cálculo de 28 dias, né, olhando no mês, você tem ali um error budget de X%, ou de minutos, ou de latência, e se acaba, a brincadeira é essa. O que a gente faz com as próximas 2 semanas do mês que a gente zerou o nosso error budget? Se está seguindo a cultura, você para. Você só faz coisas urgentes e você começa a recuperar o seu orçamento. Aqui funciona dessa mesma forma. A gente foca em débitos técnicos. O time escolhe. É arbitrário
o pedágio, vamos dizer assim, né? Você pagar essa multa por não estar conseguindo cumprir uma qualidade do seu produto, a confiabilidade do seu produto, mas quem escolhe as atividades que vão ser focadas naquela semana é o time, porque o time sabe, né, os débitos técnicos, os pontos de melhoria, e não necessariamente você às vezes vai ter a métrica ali, você vai ter tudo isso bonitinho aqui para falar exatamente aonde está o problema. Mas se você parar uma semana para resolver qualquer que seja o problema, você vai estar um pouco melhor do que na semana anterior. Então a gente tem circuit breaks, né? Não está necessariamente. Se você entende a essência, esse é o ponto. Se você entende a essência, você consegue atacar com as ferramentas ou a falta de informação que você tem, dependendo da maturidade da sua empresa. É adotar, mesmo não sendo um Google, uma Microsoft, né? Uma Meta. Você acha a forma porque você conhece os 3 princípios e você quer levar a empresa para esse lugar. Aprenda com os fracassos, né? Gente, às vezes a gente não tem a melhor monitoria, mas a gente sabe quando um problema acontece, porque é cliente ligando, né? É uma página fora, é uma API que não responde, é uma fila gigantesca de eventos. A gente sabe quando o problema acontece. Não dá para passar despercebido. A gente tem que conseguir colocar essa cultura. E não é tão simples. A galera fala, aconteceu isso. Não, a gente tem que ter o prazer de investigar, sabe? De ser um pouco o CSI ali quando você tem um problema. E você trazer, né, uma cultura que faça isso, ter pessoas que vão puxar essas cerimônias é muito importante, né? Todo incidente crítico na Único, eu que conduzo a cerimônia de pós-mortem, para fazer as perguntas certas, provocar. Há um ano atrás, a gente entrou num lugar obscuro, né, que caía o sistema e ninguém sabia por quê, fazia uma análise de pós-mortem, causa raiz, não sabemos. 2, 3 incidentes seguidos, eram sempre o mesmo problema, pós-mortem, a gente não sabe por que cai, cara, o bagulho cai, mas a gente não sabe por que cai. Beleza, reuni o time inteiro, passei 15 dias em Londrina. A gente vai saber. O dia que a gente chegou lá, tava todo mundo na sala, assim, ó, igual vocês, ouvindo, porque eu fiz né, pensei em criar uma dinâmica ali para todo mundo se conhecer, a gente aprofundar, a gente acabou de chegar da empresa, não tinha tanta profundidade. A gente, todo mundo na sala, assim, ó, sem ninguém na mão no teclado. O sistema caiu. Lembro até hoje, 3 horas da tarde. E foi a última vez que ele caiu num comprometimento que a gente fez de 100 dias sem cair, porque a gente estava, obviamente, deixando os nossos clientes, né, tristes. E a gente ficou 15 dias com esse time enfurnado lá, tentando achar. E a gente achou. Achou problemas que tem plano de modernização, de ajuste. Mas o ponto é, você precisa não ignorar os seus incidentes. Como você vai fazer isso? Né, você vai ter que achar mecanismo. Eu pulo nessa granada. Eu faço as cerimônias de pós-mortem, e aí você vai pulverizando outros engenheiros para fazer uma boa investigação. E você vai começando a pegar essa cultura de, cara, no tempo do incidente, a gente já está logando tudo. Porque depois a gente vai querer várias informações que na hora que você está na crise, você fala, meu, que horas que aconteceu isso? Nossa, quem fez isso aqui? Então, hoje a gente tem a nossa crise toda, não importa muito, né, a automação que você tem, mas hoje a gente tem um processo bem maduro, foi um dos principais focos nossos, um processo bem maduro de gestão de incidente e de pós-mortem, todo automatizado e tal. Então, quando vem um alarme ou alguém sinaliza, pode ser a área de atendimento, abre um incidente, isso toda a empresa está sabendo que um incidente está acontecendo, abre canal, né, meeting, abre canal no Slack, e o canal da crise ali vira uma timeline absurda, porque o time está engajado de fazer uma boa investigação depois. E aí, desde do start do incidente, já muda a postura do time, de tudo que foi acontecendo ali, a gente colocar para depois a investigação ser boa. Não adianta você tentar investigar um crime se você não tem nenhuma pista, né? E a ideia de você ter pista é, durante o tratamento do incidente, você ir jogando de forma desestruturada, mas vão ser ótimas para você, obviamente, fazer a investigação depois. Como eu falei, né, a gente tem, né, muito forte a gestão de incidentes pós-mortem, mas as coisas podem sair
do trilho, né? E você tem que ter mecanismo. Esse incidente que eu falei, que eu fui para Londrina e tal, a gente fez um cara que a gente chama de Code Red, né? Um conceito, né, para quem está dentro do Google entende muito bem, não é tão pulverizado. Eu até ponho uma palestra aqui de um case legal de Code Red, mas é uma forma que você tem de um rito de engenharia de confiabilidade, de você parar o time para resolver uma crise, mas não é só o time. Um code red, quando é instaurado e você tem um critério de saída, você sabe por que você está entrando num code red e você sabe qual é o critério de saída, né, para você sair daquele code red. Você tem investimento da empresa, você tem uma carta branca, a empresa, isso é decretado por um C-level, e você para qualquer pessoa da empresa que seja para resolver esse problema. Então, é um rito extremamente importante. Eu, particularmente, só vivi isso dentro da Único. Mas é super importante, tem uma palestra legalzinha, não vou entrar muito no detalhe, mas é legal. Ter um bom fluxo de incidentes, você precisa saber dos seus problemas. Quando eu entrei na Único, a gente nem sabia quantos incidentes a gente tem. Hoje a gente sabe exatamente todos os incidentes que a gente tem, porque a gente investiu muito em ter essa informação, né? Toda automatizada. E o fluxo de pós-morte. Então, o incidente abre no Gira, abre canal no Slack, abre meeting, sala de war room, e já abre todo o fluxo, a partir do incidente fechado, abre todo o fluxo de pós-mortem automatizado. Hoje lá a gente usa, mas não é, obviamente, obrigatório, mas a gente usa a stack da Atlassian, né, Confluence e Gira para fazer todo esse fluxo automatizado. E a gente mede isso, né? Olha os nossos pós-mortems aqui, a gente traz quais foram os serviços, quais foram as causas, para a gente saber, né, tomar ações de onde a gente vai melhorar a empresa como um todo. Para fechar aqui, seja data-driven, né? O SRE é muito disso, né? Métricas, 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 mas vai além da sua observabilidade. Hoje, dentro da Único, a gente tem, né, basicamente um data lake, vamos dizer assim, né? Tudo no BigQuery, e a gente expõe isso no Looker, que é, a gente sabe que a jornada de automação, ela é muito cheia de ferramentas, né? A jornada de automação, de DevOps, e você levar as coisas, né, para a produção, ela é muito cheia de ferramentas. Se você conseguir, né, centralizar as informações e você colocar elas num nível não só técnico, mas também executivo, para você estar numa reunião de conselho, numa reunião de diretoria e você conseguir levar essas informações, é extremamente importante. Hoje a gente tem um cara lá que chama URS, né, que é o Único Reliability Score, e a gente tenta trazer as informações de vários pilares que são importantes, que a gente viu bastante na nossa palestra, né, que são importantes para que a gente saiba a saúde e a confiabilidade do nosso sistema. Isso aqui mudou muito o jogo. Esses dias eu estava numa reunião, a gente falando de pós-mortem, que tinha um produto ali, né, caindo bastante ali a qualidade, e aí veio um dos executivos e falou, nossa, mas eu não tenho visibilidade, né, se a gente está tratando os itens de pós-mortem e tal. E aí, uma outra pessoa, que não fui eu, olha que delícia, né? Falou, cara, você não tem visibilidade porque você não quer abrir o RS aqui, nessa parte de pós-mortem, você sabe todos os pós-mortem abertos, todas as ações de melhoria dos pós-mortems, isso fica no board dos times, você sabe quais foram as datas de comprometimento, quem foram as pessoas que se comprometeram, né, da squad, e você sabe se está sendo resolvido ou não. Então, basta essa informação para a gente entender que a gente está fazendo uma boa investigação, a gente sabe resolver os nossos problemas, mas se isso não está sendo priorizado no time, não vai adiantar. Mas você tem esse dado para mostrar, e você consegue ver os produtos que mais, né, conseguem priorizar isso, os produtos que não conseguem. Você está vendo? O time de produto tendo que ter o comprometimento de responder, porque o gráfico dele aqui em itens de pós-mortem não está reduzindo. É a métrica, é dar visibilidade. E aí o time de produto vai ter que entrar, né, de uma forma, como é que fala? Natural, só que não, né? Para a cultura de confiabilidade. Confiabilidade é a principal métrica do seu produto. Bom, para encerrar aqui, contrate os melhores, né? Não tem como
né? Uma empresa são pessoas, você não precisa de um time gigantesco. Na trilha, eu provoquei no painel, basta uma pessoa dentro da sua empresa para começar a fazer, né, com que a adoção do framework de SRE comece a ser algo de fato importante, mas você não pode deixar de olhar para a parte de contratação e retenção das suas pessoas. E você criar um método, né, e um framework, vamos dizer assim, para que você faça, de fato, isso acontecer, é muito importante. Né? Hoje, o nosso processo de seleção de pessoas, ele é imparcial. As pessoas que te entrevistam não são as pessoas que te aprovam. Né? Você tem um comitê independente que lê os laudos das pessoas, anonimizado, se é mulher, se não é, se tem cabelo X, cabelo Y, né? Olhando para as coisas que, obviamente, estão nos nossos pilares ali das nossas entrevistas. Então, começar um processo de contratação estruturado é importante para você ter as melhores pessoas. E reter as pessoas não é só dar bons salários, né? E é você manter políticas dentro da empresa que elas conseguem se ver evoluindo. A cada 6 meses, a gente tem o ciclo de performance, né, que a gente chama de único vida. A cada 6 meses, você vai, né, fazer sua autoavaliação e ser avaliado de forma de 360 para você declarar para a empresa qual foi o impacto que você gerou. É muito legal, todo mundo, né, que trabalha numa empresa, que se você precisa ter um aumento de salário, você tem que falar com o seu manager, ou se você quer crescer, você tem que falar com o seu manager, fala, pô, eu queria tanto sair da empresa porque não tem ali uma coisa estruturada para evoluir a minha carreira, e eu vejo constantemente, antes de até entrar na Único, constantemente essa pauta na mesa, né, principalmente para quem é líder. E quando você entra numa empresa que leva isso muito a sério, faz de forma muito estruturada, também tem muita gente que fica numa zona de desconforto, porque é uma zona de desconforto. Já pensou? Você de 6 em 6 meses, fazendo sua autoavaliação para ver se você entregou impacto na empresa, e você vai, obviamente, todo mundo vai ler sua autoavaliação que você escolheu no seu 360, você que escolhe quem são as pessoas que vão te avaliar, elas vão ver sua autoavaliação, então você tem que escrever o que de fato você fez, né? Porque não é me avalia e eu me avalio. Aí você fala uma coisa de mim, eu falo uma coisa de mim. Não, eu me avaliei, aí eu dou para 5 pessoas a minha autoavaliação, e essas pessoas também me autoavaliam, e depois eu passo por um ciclo de calibração, né, para eu ver se o impacto que eu gerei dentro do nível da empresa está acima, está abaixo. Né? É lindo falar, mas também tem essa zona de desconforto, né, de você ser essa pessoa que é protagonista da sua jornada na empresa. Então, contrate as melhores pessoas e também tenha, né, estrutura para você manter os talentos lá dentro. Gente, é um pouquinho do que a gente vem fazendo. Vou deixar vários links aqui na palestra, acho que o TDC disponibiliza as palestras para vocês depois. Oportunidade, né? Não posso deixar de ver aqui tá mais gente, né, do que oportunidade que tem quando a gente fala de SRE. Né? Quando foi perguntado para os executivos qual é o maior desafio seu hoje na empresa para adotar uma estratégia de SRE, 56% respondeu pessoas que tenham skill para ajudar a empresa a seguir. Isso é uma oportunidade para nós aqui, né? Pessoas que estão cada vez mais buscando se capacitar e conhecer e tal. E um último slidezinho aqui. Os benefícios do SRE não estão só relacionados a dinheiro, né? Que é muito bom. Quem não quer dinheiro, né? Dinheiro é muito bom, porque a empresa também vai estar ganhando se você tem produtos mais confiáveis. Mas as vantagens, olha que interessante, né? O time fica muito mais engajado, principalmente quem vem da área de operações e infraestrutura. O time fica muito mais engajado quando você coloca um framework que tenta conectar as 3 pernas, né? A engenharia de software, a área de produtos e a confiabilidade, a área de infraestrutura, quem vai sustentar aquele ambiente. Isso faz muita diferença, né? Não só financeira, porque a empresa vai estar crescendo e você, obviamente, é recompensado por isso, mas também de você ter pessoas, né? Capacitação, retenção de talentos, né? Você ter pessoas ali que vão ficar na empresa porque elas estão engajadas em estarem conectadas no business e fazer do seu produto o melhor produto que o cliente pode receber. Galerinha, obrigado demais.